Vamos falar com o Gudrian Neufeld, porque ele tem notícias agora do Corinthians, deixando a Sul-Americana um pouco de lado, pensando agora no brasileiro, porque tem Flamengo pela frente, Gudrian Neufeld. Boa tarde para você. Boa tarde, Helena Calil, Ribeirão, Hamilton e amigos do Boa Tarde Fox. Pois é, o Corinthians está treinando neste momento e teve um susto por aqui, viu, Helena? E que susto! Pedrinho, autor do segundo gol da vitória de ontem, um golaço comemorado pela Arena Corinthians inteira. Sentiu o pé direito aqui, logo aqui atrás de mim. Ele está treinando junto com os reservas ou jogadores que não disputaram os 90 minutos ontem. Ele sentiu o pé direito, assustou todo mundo. O médico do Corinthians correu para dentro do campo. Ele chegou a sair do gramado, ficou um tempinho fora, mas felizmente já voltou e já está treinando lá com os companheiros. Agora o Corinthians virou a chavinha, como vocês mesmo lembraram, já pensa no Campeonato Brasileiro, pensa em manter essa diferença na liderança do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Flamengo, outro time que disputa o título, promessa de Arena Corinthians lotada para domingo, e o Corinthians vai ter o retorno dos titulares que foram poupados ontem pelo Carille, entre eles o Rodriguinho e o Fagner. Também tem o Jô, que vai voltar ao time. Os dois que não vão jogar são os dois que realmente estão machucados e ainda vão demorar para retornar, que são o zagueiro Pablo e o meia Jadson. Aliás, para o lugar de Jadson fica a única dúvida neste jogo contra o Flamengo: ou Giovanni Augusto ou Marquinhos Gabriel. Um dos dois vai ocupar a vaga de Jadson domingo contra o Flamengo. Qual deles você acha que será o substituto do Jadson, Ribeirão? Olha, Gudrian, eu acredito que o Marquinhos Gabriel vai ser o titular, porque ele já vinha substituindo bem o Jadson e o Rodriguinho nessa função de meio campo. Então eu acredito que o Marquinhos Gabriel volte ao time titular, porque ele não pôde atuar no fim de semana passado contra o Fluminense, porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Não que o Giovanni Augusto tenha comprometido, até que foi bem pelo que foi proposto a ele. Mas o Marquinhos Gabriel, ele faz uma movimentação que ajuda muito mais o Rodriguinho, que tem mais semelhança com a forma de atuar do Jadson. Não fica muito preso pelo lado direito, como ficou e fica o Giovanni Augusto, como a gente viu nessas últimas duas partidas. E é um jogador de escape, de velocidade também, né? De drible, que dá de velocidade. Essa possibilidade de jogada, né? Ele entra na diagonal, inverte de posição com o Rodriguinho, ele dá mais opção de ataque para esse time do Corinthians. Bom, Gudrian Neufeld, você estava ontem na Arena do Corinthians, a gente sabe que o Pablo neste momento não pode atuar por conta de uma lesão, mas o assunto negociação está em andamento. A gente quer saber se você conversou com o presidente do Corinthians, está sabendo alguma coisa sobre Pablo definitivamente no timão. Helena, a gente conversou sim com o presidente do Corinthians, até essa pergunta foi feita a ele. Ele está super animado, diz que a negociação está muito bem encaminhada, mas não quis cravar os 100%. Diz que em torno de 90%. Falta ainda a assinatura final, mas tudo indica que o Pablo será sim jogador do Corinthians. Aqui, ó, agora há pouco acabou o treino aqui, a gente viu ali a importância do retorno do Danilo, né? O Danilo saiu do campo, parou ali para conversar com o Carille e com os demais integrantes da comissão técnica. Danilo, de 38 anos, vai ser também novidade no domingo, quem sabe, no banco de reservas. Helena, Ribeirão, Hamilton. A gente não pode esquecer que a gente já denominou como o Mister Libertadores, né? O senhor Libertadores. Sim. Devido ao tamanho e experiência. Vai lembrar que o Danilo foi cobiçado no início da temporada por muitos clubes brasileiros. Parecia que não ia continuar nesse elenco, mas ficou, teve a contusão, e eu ressalto como um jogador muito importante aí para o Carille, para dar um equilíbrio. É que houve, né, uma especulação de ele deixar, até de parar de jogar, dele encerrar a carreira dele, até pela idade, já 37 anos. Só que ele já assinalou, já deixou muito claro que se não fosse do Corinthians, ele seguiria para alguma outra equipe. E aí, como o Corinthians o valoriza demais, até pretende ter o Danilo depois do encerramento da carreira com algum cargo
ali dentro e teve a contusão, aí houve a extensão do contrato, ele segue no Corinthians. Antes de o Botafogo trazer o Camilo, tentou o Danilo, lembra? Tentou o Danilo, que não quis sair do Corinthians. O Danilo, nos últimos momentos dele antes da contusão, ele já não era mais aquele jogador de começar uma partida. É um jogador que entra no segundo tempo para ajudar a equilibrar o time emocionalmente, é um cara que segura bem a bola. Eu acredito que ele segue dessa forma. Não deve ser aquele jogador, até pela idade e pela contusão, não deve ser aquele jogador que vai virar titular da equipe. Mas, por exemplo, nessa ausência do Jadson nas próximas rodadas, o Danilo pode ser um cara para entrar no segundo tempo e fazer aquela função que o Jadson faz. Pode ser interessante para isso. Bom, e o Danilo, ele que se machucou no final de agosto do ano passado, ficou todo esse tempo sem jogar. A gente até ressaltou nessa semana que ele está inscrito na Sul-Americana. E agora, então, segundo o Gudrian Neufeld, ele pode sim atuar no próximo fim de semana, pode atuar aí no Brasileirão. E Gudrian Neufeld, nós estamos vendo aí o Walter treinando. Sabe quem fala hoje na coletiva de imprensa? Habemos 2 atletas na coletiva de imprensa hoje, Helena, 2 Pedros. O Pedrinho, destaque de ontem com o golaço, e o zagueiro Pedro Henrique, que vem substituindo justamente o Pablo e vem dando conta do recado. Os 2 Pedros falarão daqui a pouco na entrevista coletiva e a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui ao vivo. Eu volto com vocês. Hashtag Boa Tarde Fox está aí para isso. E o Gudrian Neufeld alertou e nós vamos aos Pedros, no plural, lá no CT Joaquim Grava. Vamos olhar então a coletiva de imprensa que já começou lá no centro de treinamento do Corinthians. Falem, Pedros. Ainda ajustando o áudio, ajustando aí as câmeras. Esse é o Pedrinho, que fez seu primeiro gol pelo Corinthians. E agora sim, acho que vai começar a coletiva. Alô, 1, 2, 3, som. 1, 2, 3, temos o Pedrinho. Testando. Henrique. Pedro Henrique, que tem ocupado bem a vaga do Pablo, já ocupou bem a vaga do Balbuena também. O Corinthians não tem mais zagueiros à disposição. Então tem o Léo Santos, que ainda é um garoto, não está pronto para o profissional. O Wilson segue se recuperando. Então o Carille tem trabalhado com 3 zagueiros. O Balbuena, o Pablo, são os 2 titulares, e o Pedro Henrique como esse coringa, que ocupa a vaga de qualquer um dos 2 quando há essa necessidade. Ele tem correspondido bem, até porque o time do Corinthians está muito bem encaixado, né? Esse setor defensivo, claro, não tem só a última linha defensiva como os jogadores responsáveis, né, por essa parte. Então, desde o ataque, os jogadores já marcam muito. Quando chega ali atrás, essa zaga já está bem protegida. Pedro Henrique está correspondendo bem. Gudrian faz a primeira pergunta, vamos lá. Pedrinho, você conseguiu dormir depois do golaço de ontem, depois da vitória? O primeiro gol seu com a camisa profissional do Corinthians. Boa tarde. Boa tarde. Realmente foi difícil para dormir ontem, porque o primeiro gol a gente nunca esquece, né? E estava sonhando já com esse gol. Comentei até com meu pai que ia ser um pouco difícil dormir, e realmente aconteceu. Fui dormir só 5 horas da manhã, respondendo todo mundo e comemorando o gol. Pedro, classificado na Sul-Americana, agora voltam as atenções para o jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, um jogo chave, uma vitória, encaminha ainda mais o Corinthians na liderança e para o título do campeonato, não? Verdade, mas temos que manter o pé no chão, pensar jogo a jogo como viemos pensando. Temos adversário dificílimo pela frente. Estudar eles agora, ver o que o professor Fábio vai falar para a gente, aí para treinar esse restinho da semana para a gente fazer uma grande partida no domingo. Pedro, deixa eu aproveitar. A gente estava até conversando antes, né, que é uma coincidência. Você e o Balbuena vão formar a dupla no domingo contra o Flamengo, exatamente a mesma que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, né, naquele jogo que o Corinthians foi bem contra o Flamengo também. E naquele jogo você ficou marcado também por uma encarada com o Guerreiro. Não sei se você vai lembrar disso, a torcida foi a loucura ali, que você não baixou a cabeça para ele, que você encarou, enfim, respondeu ao Guerreiro, você encarou ele de igual para igual. Você se lembra desse lance, assim, e agora como é que vai ser enfrentar o Guerreiro de novo? Não, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores jogos meus com a camisa do Corinthians. Claro que houve aquele momento ali, mas é passado, esquecer. Agora é pensar no ano de 2017 mesmo, pensar no Flamengo desse ano, que é um grande adversário, vai dificultar muito para nós.
Então pensar, ver o que o professor vai falar, passar para a gente e treinar aquilo que tem que treinar para fazer um grande jogo no domingo. Boa. Pedrinho, agora eu queria que você falasse um pouquinho, assim, normalmente a gente pergunta para os jogadores as referências deles, os ídolos. Como você é um dos mais novos, eu imagino que esses ídolos possam até estar em atividade ainda. Então, talvez Messi, Neymar, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho quem você se inspira, quem que você assiste e tenta repetir, quem você gostaria de ser, por exemplo, no futebol. Realmente, sempre falei que sempre fui admirador do futebol do Messi, por ele ser canhoto também, jogar nas posições que eu atuo também. Assisto os vídeos dele toda vez, às vezes quando estou na concentração, tento pegar um pouco do que ele faz dentro do jogo, e um pouco que eu pegar do Messi, que é um grande jogador hoje, vai ser bastante fundamental para mim desenvolver meu futebol dentro de campo. Pedro, aqui. Corinthians acertou a contratação aí do Pablo junto ao Bordeaux. É um companheiro de vocês aí que vai continuar. Queria que você falasse um pouco também sobre a liderança do Pablo e se o Corinthians precisa contratar mais um zagueiro, na tua opinião. Cara, fico muito feliz de o Pablo ter ficado. É um grande cara, um grande zagueiro. Vai nos ajudar muito, como vem nos ajudando. Enquanto a questão de contratar outro zagueiro, isso aí eu deixo para a diretoria, para o professor, eles têm que decidir. Se vir zagueiro vai ser bem-vindo, porque temos 2 campeonatos longos, então vamos precisar de elenco encorpado para dar conta até o final do campeonato. Pedrinho, toda vez que você entra, você causa um alvoroço na torcida, né? Vocês têm tido grandes exibições com a camisa do Corinthians. Você quer começar jogando o jogo? Você chegou a falar isso com o Carille? Você pensa nisso? Porque no segundo tempo você tem entrado sempre muito bem. Não, sou um atleta que tem uma cabeça muito boa. Sei que a comissão técnica trabalha para me lapidar da forma certa. Hoje sei que os jogadores que estão titular estão o nível mais acima, que são da minha posição, Jadson, Rodriguinho, não tenho o que falar deles, estão fazendo um grande campeonato. E tenho certeza que o professor Carille, Osmar, todos estão me colocando na hora certa, no momento certo, me lapidando para quando eu estiver preparado, eu poder ser titular. Mas hoje, respeitando todos que estão na minha posição, que estão muito bem, fazendo um trabalho excelente, tem que respeitar e entrando aos poucos, na hora certa, no momento certo. Pedros, presente e futuro, né, do Corinthians, nessa entrevista coletiva acompanhada pelo Gudrian Neufert.